Fala pessoal, sou o Canarinho na área. Hoje, em formato diferente, num lugar diferente, testando um modelo que a gente quer muito ouvir feedback de vocês, como sempre. Fala JP, Fala, João. mais um dia aqui. Mais uma vez, agora num ambiente, como você falou, diferente. Aqui querendo falar de seleção, falar de tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. É isso, e hoje tem muito assunto legal, Copa do Mundo de Clubes acontecendo e já iniciando, o que a gente até falou, já iniciando a Copa do Mundo do ano que vem de seleções. E não esquece, segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo, que eu sou Canarinho de torcedor para torcedor e a gente está muito feliz de estar aqui. E aí, saúde JP, João, roda a vinheta. Estamos de volta, muito animados como sempre. Falar de seleção brasileira é um prazer. A gente tem muito assunto, muita conversa, muitos grupos comuns aqui. E é assim, muito prazeroso. E é unânime. A gente já está iniciando a Copa do Mundo de Seleções com essa Copa do Mundo de Clubes. E não tem como a gente começar o nosso episódio sem falar da Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo e que a gente tem boas surpresas, algumas decepções. Mas no geral, JP, o que você achou do desempenho dos times brasileiros aí? João, para efeito de linha de chegada, acho que todos chegaram bem, né? Porque a expectativa inicial, e aí a gente mesmo aqui com os amigos, era que teria muito mais dificuldade, né? E acabou que provou o que a gente viu, inclusive, numa pesquisa recente de um jornal norte-americano, que a Liga Brasileira ela é a sexta melhor liga do mundo. Em termos de comparação. Então a gente está perdendo para as principais ligas europeias. E em termos de equidade, que a gente fala de nível, a gente é a segunda. Então a gente só perde da Liga Americana, que a gente sabe que é um nível inferior em competitividade. Mas de competição, né? É. Que você acredita. Ah. Então, assim, a gente tá bem amparado e, cara, a prova disso é o Fluminense, né? Campanha surpreendente, acho que de todos os sul-americanos, eu não falo nem de brasileiro, né? Dos 6 sul-americanos, eu acho que era o patinho feio. Era. E foi o que chegou mais longe. E não era que era patinho feio porque era um time inferior, mas é por todo o contexto. Boca River da Argentina, torcida, história e tudo mais. E os 3 brasileiros com muito mais grana para chegar mais longe, né? E o Fluminense conseguiu passar todo mundo. Era o menos falado, menos badalado, né? E assim, eu acho que essa campanha que o Renato Gaúcho, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque foi uma campanha aí louvável, assim, o time jogou muita bola, deu pra ver, assim, jogou, se adaptou. Óbvio, na hora que foi... porque assim, a gente até já falou, existem uns 6, 8 clubes que aí não tem competição, né, no mundo. A competição é só entre eles. E mesmo assim, a gente viu aí um PSG colocando 4-0 no Real Madrid. Ou seja, nem entre eles, porque esses dois sim estão nesse grupo aí de 6, 8, meio que a competição é desleal, que até entre eles está rolando um pouco disso pelo futebol que o PSG tem apresentado, que é um futebol muito diferenciado, né? E aí, assim, mérito do Botafogo conseguiu fazer. Tem gente que fala, o momento era diferente, era um jogo do grupo, mas beleza. Dentro do grupo foi o único jogo que ele perdeu, foi o único gol que ele tomou. Dentro do campeonato todo. Dentro do campeonato inteiro, foi o único gol que ele tomou. Então, assim, eu acho que tem muita coisa pra gente entender. Obviamente, a gente sabe que isso... Mas isso dá pra gente um ânimo pra Copa do Mundo. É um gatilho. É um gatilho. Não tem como a gente falar, pô, a gente tá vendo aí que tem. A gente até vai falar um pouco disso aqui agora. Porque se a gente olhar pros convocados da seleção, a gente tem 11 nomes na Copa do Mundo de Clubes. Então vamos falar aqui pra gente entender, pensando na seleção brasileira. Agora já olhando pro nosso foco, seleção brasileira, com esse contexto do Copa do Mundo de Clubes. O próprio PSG. Começando pelo PSG, que a gente estava comentando aqui. A gente teve Marquinhos e Beraldo, né, que fez uma partida aí até então. O que você achou dele? Marquinhos, por exemplo. Marquinhos seguro, né? Eu acho que ele tá numa temporada talvez a melhor da carreira dele. Não só pelo fato dele ter sido campeão e capitão na Champions League, como também o histórico aqui que a gente falou do PSG não sofrer gols nessa competição. Ele não vem sofrendo gols há mais tempo. Porque afinal, com a Inter de Milão, eles também não sofreram gols, né, na Champions League. E assim, o Marquinhos é o principal zagueiro da equipe, né? Então, acredito que para ele, um ano pré-Copa é fundamental agora nessa arrancada final aí para a Copa do ano que vem, ele continuar nesse nível que a gente vai estar muito bem fortalecido na defesa. E ele era até um jogador que a gente não criticava, mas a gente questionava, né? O que ele tá fazendo na seleção. O nível mudou completamente. E graças a Deus que foi agora. Sim.
Que é diferente, por exemplo, do Vini Júnior. O Vini Júnior, ele vem numa descendente do ano passado para esse. Então, ou seja, pensando em Copa do Mundo, de novo, a gente tá mirando Copa do Mundo. Pô, Marquinhos subiu o nível, que eu concordo plenamente, acho que subiu o nível. Ele tá firme, tá confiante. Acho que confiança é tudo no futebol. Sim. E ele tá confiante, assim, tá dando pra ver, por exemplo, as divididas que ele faz. Quando o próprio jogo contra o Real Madrid, como é que ele ganhava as jogadas, antecipava. Então, ou seja, a gente tem um cara com um potencial muito grande. O Vini Júnior já é o inverso. O Vini Júnior, nesse momento, ele tá, né? Acho que todo mundo acha, acredita e concorda que ele tá pior do que ele tava no ano de 2024, quando ele foi, né, ali até perder o título de melhor do mundo por... A gente nem entende por quê, né? Mas enfim, nessa questão ele caiu e o Rodrigo, uma má fase. O Rodrigo tá numa má fase. Falando do Vini, na Copa do Mundo ele fez, acho que um bom jogo, dos 5 que o Real Madrid jogou. Foi quando ele fez o gol, ele foi o melhor jogador. Foi contra o RB Salzburg, da Áustria. Ali ele realmente fez uma partida acima da média, né? Deu um passe, fez um gol, então foi muito bem. E em contrapartida, nos demais jogos ele foi substituído. Ele saía sempre com 15 minutos do segundo tempo. A rodagem dele foi até pequena, ele não ficou até os 40 do segundo, ele saía com 15. Então, antes ali do calling break até. Então, assim, é um indício que ele vai ter muita dificuldade, porque tá mudou, né, a comissão técnica, chegou um novo técnico, e seria fundamental para ele estar de titular jogando bem, para ele poder ajudar a seleção também. E aí o Rodrigo passa pelo aquele aspecto, talvez, mais de uma questão mental, né? Que ele já sinalizou, ele não tá bem, então isso preocupa porque também a gente sabe que são doenças silenciosas que acabam prejudicando a performance, né? E nunca é de uma vez, né, JP? Então, ou seja, do mesmo jeito que não chega de uma vez, não se vai embora, infelizmente, de uma maneira imediata. Então, assim, temos um ano aí, né? O tiro é de um ano pra gente conseguir, que a gente espera muito que esse descanso agora pro Vini e pro Rodrigo façam com que eles voltem num nível bem assertivo para jogar a Copa do Mundo ano que vem. Agora, falando, por exemplo, ainda lá de fora, né? No Chelsea, né? O Andrei, ele entrou com uma personalidade, né? Entrou ali com o jogo querendo jogar. E o Carlos Augusto no Inter, o que você achou? Esses dois, assim, fala primeiro do Andrei, que, enfim, acabou de chegar, né? No Chelsea, ele tava emprestado aí pro Strasbourg da França. E, cara, ele não é titular, mas ele, às vezes que entrou, ele jogou muito bem, com personalidade. É um menino novo que está sendo convocado, né, pela seleção, na primeira lista aí do Ancelotti. Acredito que se ele se manter firme no Chelsea agora, que o Chelsea tem um bom time, especialmente ali no meio, né? Que tem o Caicedo, você pega o Palmer, você tem caras de muito destaque no futebol europeu, futebol mundial. Então, assim, se ele conseguir o espaço dele, ele vai ser um cara que com certeza vai estar na lista final. E vai ajudar, né? E vai ajudar muito. Tende a ajudar. E o Carlos Augusto, ele vem do banco nos jogos, ele não estava sendo titular aí na Copa do Mundo. Discreto, né? Acho que não teve uma atuação para se destacar, mas também não dá para criticá-lo porque fez o básico ali, né? Então... E aqui, só fazendo parênteses, a gente tá falando dos melhores jogadores brasileiros na competição. A gente tá falando da lista que teve do Ancelotti, né? Os que foram convocados, os jogos, como é que foram na Copa do Mundo. Então, por exemplo, no Palmeiras, né? O Estevão, acho que destaca ali um golaço que ele fez. Contra o futuro time, né? Que é o próprio Chelsea. Verdade. E assim, acho que não foi uma competição brilhante dele, né? Não foi brilhante, mas foi uma competição que ele teve um gol. Agora, no Flamengo chama atenção algumas coisas, né? Por exemplo, o Gerson foi bem. Foi bem, que já não é mais Flamengo, né? Já não é mais Flamengo, agora já foi aí pra fora. O Zenit, né? Zenit. Ele foi. Zenit. O Danilo foi um destaque, assim, surpreendente, né? Jogou muito contra o Chelsea, fez gol, apoiou, defendeu. Então, assim, contra o Chelsea, talvez foi a melhor partida dele em anos. Eu não me lembro de uma partida como aquela, assim. De verdade, foi uma partidaça, né? Jogou muita bola. E o Wesley, que teve uma falha ali, né? Foi uma falha grotesca ali um pouco, mas eu acho que faz parte, né? Jogador, a gente falha, todo mundo falha. É erro de jogo, né? Que não pode acontecer, mas acontece. É um negócio inesperado, que infelizmente acontece, mas que foi com ele.
E agora eu acho que vale destacar uma coisa muito legal, né? O Renato Gaúcho. Né? Vamos falar que esse não tá na convocação, mas, cara, assim, acho que ele foi incrível nessa Copa do Mundo, assim. Eu acho que ele... Primeiro que ele tá sendo tratado como um técnico, assim, diferente. A mídia muito, oscila muito, né? Então, agora já voltou a ser um queridinho, já voltou a ser um cara que conhece futebol, sendo que era basicamente o cara que estava sendo dito aí que não tinha competência para isso. O que você achou aí? Pensa nisso, assim, histórico, momento, e o que você acha disso, assim, para a seleção brasileira nisso? Perfeito, João. Acho que você falou duas coisas aqui que eu já vou pegar de gancho, que é a questão da imprensa, né? Como você mesmo falou, há meses atrás era tratado como já um cara meio que, entre aspas, ultrapassado, boleirão demais, sem comprometimento e tal. Sendo que isso, não treina. E sendo que a realidade que a gente viu aqui, que com um time, como a gente falou, mais limitado em relação aos outros, questão financeira mesmo, Sim. e dos próprios jogadores, conseguiu ir mais longe. Então, assim, eu não vou dizer que o Renato Gaúcho é uma sombra pro Ancelotti, jamais. Não. O campeonato começou, o Ancelotti começou agora, e ele tem um contrato aí até a Copa do Mundo, com certeza. Mas sim, o Renato Gaúcho, havendo um distrato com o Ancelotti no final da Copa do Mundo, ele pode sim assumir a seleção num formato de Copa para 2030, por que não? Porque é um cara que a gente já percebeu que com pouco que tem na mão, ele faz muita coisa legal. Ele ganhou uma Libertadores em 2017 com um Grêmio, cara, que era um Não era favorito. Um time bem operário, assim, um time que ninguém dava nada. Quando ele levou o Fluminense lá em 2008 para as finais, né? Tanto em 8 e 9 da Libertadores Sul-Americana, era um time de guerreiro, né? Então, assim, é um cara diferente. Não, é um cara diferente, assim, não tem como dizer que ele não é um cara que busca e que é um cara vencedor, né? Foi vencedor como jogador, foi vencedor como técnico. E eu tenho certeza, cara, é um cara que vai agregar, sim, para a seleção brasileira caso ela precise. Tomara que não precise, que o Ancelotti faça uma grande jornada. E aí, já pegando o gancho do Ancelotti, não, antes disso, né? Renato Gaúcho, parabéns. Fluminense, parabéns. E todos os times brasileiros aí, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, fizeram uma campanha muito legal aí na Copa do Mundo de Clubes. Renato Gaúcho, você, ó, gosta disso aqui também. Vem tomar um chopp com a gente, contar as suas aventuras aí nessa Copa do Mundo de Clubes e na sua carreira. Você vai ser muito bem recebido aqui pelo Com o maior prazer. A gente gosta muito do seu trabalho, cara. Você é show. E o Ancelotti, né? Falando agora do Ancelotti, pai e filho, né? Então, assim, a gente tem o Ancelotti pai condenado e o Ancelotti filho indo pra assumir o Botafogo, né, JP? Cara, é meio inesperado isso, assim, falando de verdade, né? Assim, desse momento acontecer algo assim, né? É diferente, né? Porque, assim, o David, né, Ancelotti, é novo, né? Tem 35 anos. A vida inteira trabalhou com o pai ali na beira do gramado como auxiliar. E antes do Ancelotti vir para o Brasil, já existia o nome do David na comissão, com a possibilidade dele não vir, porque ele estava em tratativas com a Itália, né? O futebol italiano com alguma equipe de lá. E acabou que não deu certo. E aí ele veio para o segundo jogo do Brasil, que foi aqui em São Paulo, contra o Paraguai, integrou a comissão técnica, porém ele não era da comissão física. Fixa. Ele era de uma comissão rotativa até então. Então, assim, ele veio agora, essa proposta do Botafogo para ele assumir. Acho que eles conversaram, acertaram, mas existe uma cláusula que libera ele em maio do ano que vem, caso ele continue até lá como técnico do Botafogo, para entrar na Copa, ali no pré-Copa e Copa do Mundo, né? E aí depois ele voltaria pro Botafogo. Eu acho que isso deve ter sido, assim... Condição fundamental. Condição fundamental para ele fechar, porque eu acho que o pai dele deve confiar muito nele, porque ele tá há anos aí trabalhando com o pai, né? E ele é um cara que é de confiança, né? Sim. E pra ele também, né? Ele tá numa Copa do Mundo. A carreira dele vai ser mais longa que a do pai daqui pra frente. Sim, né? Fato, né? Tem que dizer. E o Ancelotti foi condenado ali por uma fraude fiscal ali na Espanha, mas pegou uma pena mais leve lá do que tinham 2 anos de julgamento, né? Pegou por um e o outro foi absolvido. E aí dá para fazer fiança, né? Dá para ter isso. É uma pena, na Espanha, todas as penas de até 2 anos
como réu primário e tal, eles acabam tendo penas alternativas, né? Então, muitas vezes não precisa ficar preso de forma efetiva, ele consegue, talvez, financeiramente abater essa pena. Então, assim, acho que para a seleção brasileira é risco praticamente seguir, zero. Sim, deve seguir no comando, acho que não tem nada de... E fala aí pra gente, o que vocês acharam aí dessa mudança aí? O que vocês acharam também da Copa do Mundo de Clubes, se vocês acompanharam, se vocês curtiram. Eu acho que é muito o movimento de ter um Ancelotti, de estar aqui, de estar vendo como é que esses técnicos europeus lidam e ter um técnico europeu na nossa seleção. É um movimento interessante. Acho também que essa questão dele ter confirmado o Maracanã, você comentou isso no último episódio, né, JP? Ter confirmado o Maracanã como o último jogo em casa, nessas eliminatórias, dia 4 de setembro. 4 de setembro, 21h45, né? Maracanã, com a possibilidade da gente ter o maior público dessas eliminatórias jogando em casa, né? Então, novamente, quem gosta da seleção vai descer pro Rio para acompanhar. E lá estarão os infaltáveis, né? Os infaltáveis, turma boa, cara. Saúde aí, saúde, galera. Saúde. Gosta de um gole também, né? Turma boa. E como, né? Então vai estar lá essa galera, como o resto dos torcedores do Brasil. E a expectativa é bater o recorde de público, né? Do Brasil e Argentina, do Brasil e Colômbia. Vai ser muito legal. Vamos fazer aquela festa, aquela energia positiva, porque os amistosos que vêm depois não serão no Brasil, muito provavelmente. Possivelmente. E você achou o palco ideal? Com certeza. Acho que até para o próprio Carlo Ancelotti... ele queria, né? Um segundo jogo ser aqui no Brasil, num estádio emblemático como o Maracanã. Acredito que ele nunca jogou lá. Acho que não. Né? Não sei. Então acho que vai ser provavelmente a estreia dele no Maraca. Certamente. Que seria a casa do futebol brasileiro. Seria a casa do futebol brasileiro. E eu acho que é emblemático. Tem muita coisa que já aconteceu no Maracanã. E acredito que é uma chancela importante para a gente finalizar as eliminatórias já classificadas, né, graças a Deus, e com foco na Copa do Mundo. Muito bom, vamos para cima, Maracanã abraçando e, se Deus quiser, colocando a gente colocando a gente no rumo para a Copa do Mundo aí, para a gente fazer um outro jogo legal, assim, acho que isso é muito bom. A CBF anunciou a inauguração do Centro de Desenvolvimento, né? Isso. Tanto em Rondônia, quanto no Tocantins e no Amapá. Serão 14 no total, que é isso aqui que a gente levantou aqui de notícia, que é bem legal. Isso é um legado da Copa de 2014 e que tá saindo do papel, né, JP? 2014, hein? Nós estamos em 2025. E parabéns ao Chaldi, aí, o presidente, que em 2 meses, nem isso, né? Já conseguiu destravar algumas coisas, novas propostas. E quem diria, né, JP? Tá indo muito bem. Um cara que chegou meio que desacreditado. E aí a gente não tem vínculo com a CBF, não. É a visão de torcedor mesmo. De coisas que estão acontecendo e que você vê que eles não construíram o centro em um mês. Não. Isso já estava pré-preparado. Né? E aí agora os caras só deram aquela organizada para inaugurar. E isso vai ajudar a captação de novos atletas. São regiões que, teoricamente, para o mundo do futebol, é bem afastada, né? Bem afastada. Estamos falando da região norte, de 3 estados que não tem competidores na série A, B e C. Então, assim... Que não tem muita experiência e nem história, né, no futebol. Exato. Então, assim... parabéns aí à CBF. Parabéns. A gente acredita muito que esse movimento é importante e necessário. A gente falava de mudança aqui, né, como torcedor, né? Não temos dado estatístico de jornalista nenhum. Assim, a gente, como torcedor, a gente falava assim, por que não ouviram o Ronaldo? Por que a gente não tem uma mudança? Por que estão trazendo um cara de um lugar sem muita experiência, muita história? Mas o cara tá mandando bem e tá fazendo um trabalho até então legal. É o que a gente espera, né, de um presidente da maior seleção do mundo, da história. O cara tem que fazer as coisas e entregar, e mostrar, e dar visibilidade. E aquilo que a gente falou anteriormente, a CBF tá divulgando, então as coisas estão acontecendo. É pouco? Talvez seja, mas já é muito perto do que a gente não tinha nada no passado. Total. E assim, é o que você falou, é a maior seleção, é o maior time, assim, a maior entidade nesse sentido, assim, de futebol. E até 2030 continuará sendo a única seleção em todas as Copas. Com certeza. Mais uma marca, né? Mais uma marca, né? Então, ou seja, 2026 garantido. E aí 2030, se Deus quiser, também. E 2030... Quem sabe buscando o Hepta, né? Hepta, e a eliminatória vai ser mais fraca ainda, né? Vai. Você já tem Argentina, Paraguai e Uruguai classificado. Sim, então a gente vai disputar outras 3 vagas com os outros sul-americanos. Vai ser bem simples, né?
E aí saiu, inclusive, o ranking da FIFA. Esse ranking estava sendo até esperado, aguardado com essas mudanças, né, para ver o que ia acontecer. Vou até te perguntar se você acha que pode ter mexido até a Copa. Então, sim, o Brasil está em 5º lugar, a Argentina liderando, Espanha e França. Mais ou menos o que a gente fala aqui, né, JP? Assim, eu acho hoje no futebol mundial, a Argentina está no topo porque ela ganhou, os últimos títulos aí que ganhou, mas em termos do momento, assim, na minha opinião, Espanha está um degrau acima de todas as outras, e aí Argentina e França ali bem próximo, e aí o resto tá competindo. É isso. Mas aqui só mudou um pouquinho, né? Argentina liderando, Espanha e França, o Brasil em 5º lugar. O que você achou disso, assim? Alguma surpresa nesse aspecto? O que surpreende, na verdade, não são os 5 primeiros, né? Eu acho que Portugal ganhou a Nations League e encostou. Chegou no Brasil e tá a poucos pontos ali da seleção, mas que agora, daqui para frente, eu acho que o Brasil vai continuar pontuando mais que Portugal pra gente manter a 5ª colocação e talvez tentar até a Copa chegar no top 3. E por que o ranking é importante? Ele é importante para definir cabeça de chave, para a gente poder chegar na Copa e ter alguns privilégios, né? De ser alocado num pote que vai te dar uma condição, uma logística um pouco melhor. Você não vai bater de frente com esses principais colocados no ranking numa primeira fase, porque são 12 grupos na Copa do ano que vem e 3 cabeças de chave já definidas. Então sobram 9. Então os 9 primeiros ali tiverem na Copa sendo cabeça de chave. Perfeitamente. E aí quando a gente fala, só fazer um parênteses aqui... Isso é muito importante. Eu falei que Portugal chegou, e aí a gente teve aí a perda do Diogo Jota, né? Nosso pesar aí pro fã, nosso sentimento. E por uma tragédia, né, JP? Uma tragédia, ele e o irmão. E assim, a gente nunca espera isso, né? Óbvio. Novos demais e com muita promessa, né? Muito promissor assim o futuro do Diogo Jota. Campeão da Nations League com Portugal e campeão inglês, né? Também. Campeão inglês pelo Liverpool. Eu não sei se ele era titular, não me lembro se ele estava como titular, mas ele fazia parte do grupo. Exatamente. E na seleção acabou de ser campeão também na Nations League. Então, assim, uma pena mesmo, uma tragédia muito grande. É um cara que eu gostava de ver jogando bola. Gosto muito dele no videogame. No videogame ele é muito bom jogador. Tem uma saída boa de bola ali, de conseguir atacar bem. Finalização boa. E é um cara que vai fazer falta. Que Deus o tenha e que a família aí fique bem amparada e que tudo dê certo. O que vocês acharam aí do ranking da FIFA? Fala pra gente aí, vocês concordam? Argentina em primeiro, França em segundo Espanha em segundo e França em terceiro. Brasil em 5º, tá bom? Vamos buscar esse terceiro lugar, né, JP? Acho que tem time pra isso. Tem time, eu acho que vale muito buscar esse. E aí, JP, como último tema do episódio, que passa muito rápido, né, cara? Sempre, né? Falar um pouquinho da seleção feminina. Relevante, muito bom. Demais. E será a última dança da Marta mesmo? 39 anos. Será que ela não vai jogar a Copa América? Na verdade, a Copa América ela vai. Ela tá na Copa América, foi convocada e a gente espera que ela consiga aí o título pro Brasil, né? O Brasil é o maior vencedor da competição e a gente tá muito esperançoso com isso. Ela tem 39 anos. Acho que a nossa dúvida é, será que ela aguenta... A pergunta é se é depois da Copa América, é isso que eu quero dizer. Será que ela não continua após a Copa América? Se ela aguenta mais 2 anos aí pra jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Copa América agora no Equador, Copa do Mundo 2027 aqui. Se ela conseguir isso, ela vai jogar a Copa com 41 anos. Ela vai estar mais velha, inclusive, que a Formiga quando ela disputou a última Copa do Mundo. Também foi com 41 anos, mas tem uma diferença de meses ali, né? Mais ou menos, eu não lembro. Assim, tem a chance de ser a última dança, o que vai ser uma bela de uma despedida. Foi uma grande jogadora aí, representou demais, né? Assim, jogou muita bola, não tem nem que falar. Mas não é uma despedida, não. A gente vai tomar que não. Né? Eu acho que a Copa do Mundo... Marta, você vai ser muito importante para a Copa do Mundo aqui em 2027. Fica firme aí, 41 você tá novinha ainda. Vai dar muito ainda para jogar bola ainda e fazer muita coisa legal. O Brasil, agora falando da Copa América, né? O Brasil tá no grupo B. E aí ela estreia do Brasil dia 13/7 contra a Venezuela. Dia 16, Bolívia. 22, Paraguai. E 25, Colômbia. Um grupinho aí com os times meio embaçados, né? Ela fecha com, acho que o principal time aí. Sul-americano. O sul-americano do momento foi
seleção colombiana, né, que chegou mais longe na última Copa do Mundo, chegou nas quartas de Sim. final. Tem algumas jogadoras já com muita visibilidade internacional. Então, assim, Brasil Tá e com uma Colômbia. influência grande da Espanha, né? E sim, Bastante. sem dúvida. Então, será acho que o último jogo, né, para definir provavelmente quem será o primeiro dessa chave. Classificam os dois e aí joga com outro grupo que tem Argentina, Uruguai, os que não estão aqui com a gente. Sim, isso aí. E o que vai ser legal é que foi divulgado, TV Brasil vai passar os jogos, né, da seleção. Legal. Então é um canal aberto, né? Então tem aí muitas pessoas de longe, do interior, tem esse canal, vai poder acompanhar a seleção. É legal, vamos ver. Provavelmente o Grupo Globo deve estar também com direito. Eu não vi nenhuma informação ainda, mas é normal. Cazé que TV, tenha Sport talvez. TV, né? Cazé Cazé TV, também. talvez. Ele tá cobrindo a Eurocopa feminina. Eurocopa feminina. E aí, acho que pode ser que tenha. Vamos lá, pessoal. Vamos dar força aí para a seleção brasileira feminina. Acho que é super importante. 2027 está logo aí. Copa do Mundo aqui dentro de casa. Brasil e Venezuela, dia 13/7. Não esqueçam aí de colocar e de acompanhar. Seleção brasileira sempre é seleção, seja em qualquer lugar. Tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final de mais um episódio aqui. Um prazer estar falando com vocês e trazendo o tema seleção brasileira. Muito animados. Essa Copa do Mundo aí de clubes, pelo menos a minha aqui, me animou demais. E tem muita gente animada com isso também, né, JP? E eu acredito que a gente pode ter muita coisa boa aí pra ver. Valeu demais, JP. Valeu, João. Tamo junto aqui com a galera. Hoje a gente testou esse modelo diferente, né, pra gente estar aqui interagindo nesse espaço aqui, nesse Boteco Sou Canarinho. A gente Sim. conta aí com a acolhida dos amigos para vir tomar uma com a gente também, acompanhar o EP tomando aquela geladinha. Valeu, galera. Tamo junto aí. Até uma próxima. É isso. E não esquece, compartilha o nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais, todas elas nós estamos aí e a gente quer muito estar próximo a vocês com essa missão da Copa do Mundo aí que tá próximo. JP, saúde, Saúde. vamos juntos!